Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou a Joana e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com João Muralha Cardoso sobre sítios e paisagens no terceiro milénio a.C., no Alto Douro. João Muralha Cardoso é investigador integrado do Cham, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em Arqueologia Pré-Histórica. É professor auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde leciona várias disciplinas. Bem-vindo, João, e obrigado por aceitar o nosso convite. Ao longo dos últimos 25 anos, a riqueza arqueológica do Alto Douro tem vindo a revelar-se. O que podemos encontrar neste território? Olá, Joana, obrigadíssimo pelo convite. Acho que é sempre ótimo estar aqui a falarmos de arqueologia nestes podcasts e relativamente àquilo que me perguntaste, ao longo dos últimos 25 anos houve um intenso trabalho de arqueologia, prospecções e escavações de campo no Alto Douro que revelou um conhecimento incrível que ninguém sabia que existia. Temos a arte rupestre, não é? As gravuras do Coa, que vêm do Paleolítico Superior até à modernidade, praticamente. Os pastores gravaram no Vale do Coa, o que é extremamente interessante nos últimos 50 anos. E isso levou a que um conjunto de equipas e de universidades fossem para campo, para aquela zona que era de baixa densidade e recôndita nos anos 80, foi quando começou este trabalho. Levou a que os arqueólogos começassem a interessar-se pela zona e as universidades a irem para lá também. Nós começámos a trabalhar lá na área da pré-história recente, que não tem a ver com o paleolítico, mas é mais o neolítico até à Idade do Bronze, e aí encontramos um património de investigação fabuloso. E esse património de investigação até foi muito interessante, as escavações que aconteceram, porque houve até alterações dos próprios paradigmas interpretativos que na altura a arqueologia possuía relativamente à época em que eu trabalho, que é o calcolítico e os povoados. E antigamente acreditava-se muito que os povoados do topo das colinas eram fortificados, porque tinham muralhas. E o trabalho que tivemos lá nessa área, e que começou tudo, e acho que é importante também referir a professora Susana Lopes da Universidade do Porto, que conseguimos alterar um pouco através dessas escavações de Castelo Velho, de Freixo no Mão, e depois daquelas de Castanheira do Vento, que eu espero que a gente vá continuar a falar sobre ele, alterou um pouco esse paradigma da ideia de povoado fortificado e passou-se para uma ideia de recinto murado. Também a parte romana, também há arqueólogos agora na área do romano a trabalhar, e hoje em dia eu acho que é um dos focos fundamentais de investigação no norte de Portugal, na arqueologia portuguesa. Muito bem. Como falou, em Castanheiro do Vento, existe um sítio arqueológico, não é? Em Castanheiro do Vento. Este é um sítio onde a conexão com a paisagem é manifesta. O que é que está subjacente ao conceito de colina monumental e como é que este conceito se aplica a Castanheiro do Vento? Como eu disse há pouco, a questão daquela alteração de paradigma teórico ou interpretativo deste tipo de sítios passava muito pela ideia do povoado fortificado. E as escavações que nos últimos 20 anos, caramba, 20 anos, que estamos a fazer lá há 20 anos, através dos dados que fomos recolhendo, através da arquitetura, através das plantas que fomos fazendo, começámos a perceber que a ideia de colina monumental era uma ideia interessante de se aplicar ao sítio. Porquê? Primeiro porque o sítio não estava restrito ao topo da colina. Nós encontramos vestígios de ocupação ao longo da colina. E segundo, porque começámos a pensar nas comunidades que habitaram e utilizaram aquele sítio, que o construíram, e são comunidades que perpassam todo o terceiro milénio antes de Cristo. Depois de Cristo é o nosso, não é? O terceiro milénio antes de Cristo. E esse tempo de vivência dessas comunidades é um tempo de consolidação de um determinado sistema novo, que é o sistema agropastoril. Já há agricultura, há pastores, a caça continua a ter um papel muito importante, mas mas é um sistema que ainda não está completamente consolidado naquelas comunidades.
por isso, a ideia de colina monumental surge como um marcador da paisagem. Aquelas comunidades viviam essencialmente na paisagem e a construção de Castanheiro do Vento e a construção de estruturas ao longo da colina marca territorialmente aquela área. Não é? E as construções são muito complexas, são de grande variedade tipológica e nós sabemos que desde o Paleolítico todas as comunidades atuam perante a paisagem. E a forma de atuar destas comunidades é construir. E construir em sítios elevados, onde as estruturas sejam visíveis para tudo o que está em redor. Claro que aqui é importante também fazer um pequeno ponto, uma pequena nota, que é esta questão de marcar a paisagem e marcar o território, não é no sentido de funcionalista do termo, não é? Eu estou aqui, isto é meu. Mas sim mais no sentido de que nós, enquanto comunidade, sobrevivemos nesta paisagem, vivemos nesta paisagem e marcamos este território que parece que começa a ser nosso. Há uma certa... É muito identitário esta ideia de colina monumental, que era vista a quilómetros de distância. Não é? Evidentemente que eles tinham... O bosque era algo que existia... que perpassava pela paisagem toda, portanto eles tinham que cortar árvores e reutilizavam todos esses materiais na construção do sítio. Não é? Portanto, esta ideia de monumentalização é um marcador de visibilidade, não funcional, mas de visibilidade mais social. Não é? Ok. Então, Castanheiro do Vento foi alvo de um estudo sobre as relações visuais entre este sítio e outros locais. O que é que foi possível observar com esse estudo e o que é que foi possível concluir relativamente à forma como os construtores do sítio de Castanheiro do Vento percepcionavam o mundo? Sim, foi feito esse estudo. Foi um trabalho feito no âmbito da arqueologia da paisagem, mas partimos do pressuposto, não numa arqueologia da paisagem muito técnica, mas sim mais da passagem de tempo no campo e da prospecção sistemática, e partimos do pressuposto que era importante deixar de pensar por sítio e pensarmos a paisagem na sua globalidade. As prospeções que temos feito, e eu no âmbito de um pós-doc tive 2 anos a caminhar naquela zona e, portanto, conseguimos identificar e cartografar um conjunto de sítios muito importantes e percebemos que havia uma grande variabilidade de sítios, não só de implantações geomorfológicas, como até no próprio tamanho, no tamanho dos sítios. Portanto, encontramos recintos morados, semelhantes a Castanheiro do Vento, mas mais pequenos, sítios muito indefinidos na paisagem, sítios que não tinham muros, não tinham estruturas, eram só conjuntos de materiais, e começámos a perceber que há uma interação visual entre Castanheiro e esses outros sítios. Não no sentido em que essa interação visual de Castanheiro para esses sítios era muito indefinida, muito esfumada, porque eram pequenos sítios dispersos na paisagem, alguns a quilómetros de distância, mas Castanheiro do Vento tomava era um marcador, o tal marcador visual que essas comunidades tinham e que era visto de todos esses locais. Portanto, começámos a pensar que estas relações visuais que deviam ser bioníficas, né? O que eu vejo e quem me vê, seria algo muito importante para estas comunidades. Mesmo que de Castanheiro não se visse os outros sítios, eles sabiam que estava lá. E portanto, há aqui uma relação entre as comunidades que estão na paisagem e que sobrevivem nessa paisagem e que vão, de vez em quando, a Castanheiro do Vento construí-lo. Outra ideia importante tem a ver com as visibilidades. As visibilidades que, em determinado momento, começámos a pensar que seria mais interessante não dizer que há uma relação visual, mas há linhas de visibilidade. E essas linhas de visibilidade estão relacionadas a linhas de mobilidade também. Porque estas pessoas do terceiro milénio, ao longo de todo o Calcolítico, cruzavam a paisagem. Né? Iam cultivar um determinado terreno, tinham rebanhos que necessitavam de água, que necessitavam de pasto. Portanto, a mobilidade continuava a ser muito intensa. E é essa mobilidade toda e todos esses sítios que estão em redor de Castanheiro que começámos a pensar de que, a par desta consolidação do sistema agropastoril, provavelmente seria
seria interessante começar a pensar numa consolidação de um território. Portanto, os processos de territorialização começaram ao mesmo tempo que esta consolidação deste novo sistema de sobrevivência, né? de vivência, no fundo, que não é bem sobrevivência. Né? É isto. E como é que o processo de construção do sítio de Castanheiro do Vento contribuía para a formação da identidade comunitária na pré-história? Continuamos a poder pegar nas questões umas nas outras e já aflorámos um pouco a resposta a essa questão. Eu acho que temos que partir de um princípio aqui de que construía-se para habitar. É verdade, toda a gente constrói para habitar, não é? Mas o que é importante aqui é pensar estes momentos de construção como momentos de habitação também. Não é um processo desfasado onde eu primeiro construo e depois habito, mas sim eu habito ao construir. Portanto, e percebemos que a construção em Castanheiro do Vento tinha 3 características e que todas elas estavam associadas à paisagem. Uma das características é a obtenção da matéria-prima, como é evidente, vinha em redor. A própria pedreira do sítio é no próprio local. Portanto, eles iam construindo através dos afloramentos de xisto que tinham no próprio local. Depois percebemos também que havia uma construção muito interessante que era por módulos, quase como se fosse um Lego gigante, onde eles poderiam construir uma determinada estrutura, um troço de murete, e uma geração seguinte destruir esse troço de murete e fazer uma outra estrutura completamente diferente. Por isso, os momentos de construção começámos a perceber que poderiam ser quase geracionais. O sítio não foi pensado na sua globalidade e construído. A ideia do arquiteto que planificou o local parece não existir. Parece existir assim muitos arquitetos que vão sistematicamente planeando o local. Portanto, esta ideia de reconfigurar sistematicamente o sítio também é uma ideia constante destas comunidades. Reconfiguram um sítio, as mobilidades na paisagem, portanto eram comunidades muito dinâmicas. E depois temos uma outra característica da construção que é os acrescentes. Nós percebemos através da escavação arqueológica que há um contínuo acrescentar de estruturas. Estruturas circulares pequenas, que não eram casas, mas eram pequenas estruturas. Bastiões, que nos remete logo para uma ideia de guerra, mas não tem nada a ver com isso. Portanto, a reconstrução de bastiões, o adoçar uma outra estrutura ao lado, abrir uma porta, abrir uma passagem no murete e depois acrescentar um conjunto de pequenas estruturas que parece que vão ocluindo a própria passagem e não percebemos a funcionalidade dessa ideia. E começámos a perceber que dentro da própria construção do sítio, e agora para começar a falar um bocadinho também da questão da identidade comunitária, né? A própria construção do sítio implica ações e eventos que à partida são difíceis de perceber, como a questão das deposições. Na história da arqueologia, a deposição está sempre associada aos enterramentos, ou depois, mais tarde, na metalurgia, às deposições de material arqueometalúrgico na paisagem. E isso nós conhecíamos, está a bibliografia arqueológica, a literatura fala muito sobre isso. Mas nestes sítios onde se vivia também, não existia esta ideia de deposição. E nós vamos encontrar coisas estranhíssimas, como no interior de uma estrutura, não no interior físico, onde há o oco, mas sim, ao construir o muro dessa estrutura, eles no interior desse muro colocavam, por exemplo, ossos de animal, espinhas de peixe e fragmentos de cerâmica. E depois tapavam esse buraco feito na estrutura. E isto, do ponto de vista funcional, cartesiano, da maneira que nós pensamos hoje, economicista, isto não tem lógica. Portanto, começámos a pensar que todas estas ações, a remodelação e a reconfiguração constante, os acrescentos, o uso da matéria-prima da paisagem em redor e esta questão das deposições eram ações inerentes à identidade comunitária. O sítio para estar feito tinha que ter aquela espinha de peixe naquele sítio preciso. Portanto, a comunidade
revê-se nessas ações e tem que as fazer para ter uma identidade comum. Ok. E voltando assim um bocadinho à ideia de paisagem, como é que o homem se relacionava então com a paisagem? E como é que a paisagem envolvente se relaciona com o contexto arqueológico? Pois, essa questão é mais complicada, mas é muito interessante. O que é que nós temos no terceiro milénio antes de Cristo? Primeiro temos um terceiro milénio em que está a tal consolidação do sistema agropastoril a ser visível no registro arqueológico. Temos pequenas comunidades agrícolas, e pastores, essencialmente, provavelmente, a pastorícia seria tão ou mais importante do que a agricultura. A metalurgia do cobre é rara. Em Castanheiro do Vento temos raros materiais em cobre. E percebemos que a relação do homem com a paisagem é uma relação imediata, não é? De subsistência. Teria que funcionar a vários níveis. Um primeiro logo de subsistência económico, não é? É onde eu caço, é onde eu faço agricultura, é onde eu levo o meu rebanho. Não é? Mas depois também percebemos, por essa intensa mobilidade que temos estado aqui a falar, essa intensa mobilidade também podemos olhar a relação da paisagem, é uma relação também a nível social. Porquê? Porque tudo se passa na paisagem. Estes grandes sítios como Castanheiro do Vento são construídos em determinados momentos do ano, por comunidades provavelmente diferentes na paisagem, mas há um denominador comum, que é sempre a paisagem. Portanto, a relação com a paisagem, o homem é a própria paisagem, não há aquela ideia que nós hoje temos dicotómica de eu atuo sobre a paisagem. Não, eles viviam inseridos na paisagem. E o estar na paisagem é inerente ao homem do terceiro milénio, ao homem, mulher, à comunidade do terceiro milénio. Não há uma relação dicotómica. Eu vou para a paisagem, vou a um outro sítio, vou ao rio buscar água, vou pescar ou vou caçar. Não. Tudo se passava, e isto a antropologia também nos ensina, não é? Tudo se passava dentro daquela paisagem. Por isso, começamos a olhar a paisagem, então, como uma identitária também, mas também memorial. Memorial porquê? Porque é onde os nossos antepassados também viveram. Portanto, quando começamos a dar historicidade à própria paisagem. E encontramos coisas muito interessantes como sítios, que não são quase sítios, porque são meia dúzia de materiais arqueológicos que encontramos junto a um penedo ou perto de uma linha de água. E esses materiais remetem-nos para um uso persistente dessa paisagem, uma passagem constante. Não podemos aqui encontrar que eu vou à paisagem fazer determinada coisa. Não, eu sou a própria paisagem, não é? Obrigada. E caso os nossos ouvintes tenham interesse em aprofundar os temas abordados ao longo desta conversa, que fontes poderão consultar ou que locais poderão visitar? Bom, é visitar o Museu do Coa, primeiro, que, se não me engano, é o segundo museu com maior área expositiva de Portugal. Vale a pena. A região é lindíssima e a maior parte dos sítios arqueológicos estão sinalizados. Existe muita bibliografia já publicada, não só por quem se interessa por para a história recente, mas também a arte rupestre do Paleolítico, que é extremamente interessante. Também, aí está, é um outro marcador de paisagem, mas diferente. O homem do Paleolítico marcava nos painéis, havia toda uma gramática que hoje nos escapa, enquanto o homem, depois da pré-história recente, constrói, marcando essa paisagem. E só no período romano é que começamos a ver que há uma alteração forte da paisagem. Né? Portanto, temos aqui toda a história, numa arqueologia da paisagem, nessa região temos toda uma história da atuação do homem na paisagem. Né? Isso é muito interessante. E ir ver as gravuras, não é? E as pinturas. Pode-se ver, basta marcar lá no museu. E acho que é, e além do mais, é uma região lindíssima. Muito obrigada, João. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falamos com João Muralha Cardoso,
investigador integrado do CHAM, Centro de Humanidades, onde integra o grupo de investigação, representações, discursos, materialidades e usos do passado. João Muralha Cardoso iniciou a sua formação superior na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 1996, concluiu um mestrado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e, em 2008, doutorou-se em Arqueologia pela mesma instituição. Atualmente é professor auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde tem lecionado as disciplinas de Pré-História, Arqueologia Pré-Histórica das Sociedades de Caçadores e Recoletores, Arqueologia Pré-Histórica das Sociedades de Agricultores e Metalúrgicos e Proto-História, entre outras. A sua investigação e produção científica tem incidido sobre o período Neolítico, a Idade do Cobre, a Idade do Bronze e sobre arquiteturas pré-históricas, colinas monumentalizadas e arqueologia da paisagem, entre outras áreas. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá!